mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. E hoje a gente mudou o cenário para receber essas 3 convidadas maravilhosas, cheio de brinquedo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós trouxemos a doutora Luciana, que é pediatra, e as meninas da Baby Boom, para falar sobre os brinquedos que elas têm lá na loja delas para locação. Doutora, a gente sabe que cada faixa etária exige um estímulo diferente, né? Então, existe uma ordem cronológica para ir oferecendo os brinquedos, enfim. Então, quando começa, assim, quando que a gente pode começar a apresentar os brinquedos para um bebê? Qual a idade indicada? Oi, tudo bem, Mari? Oi, meninas. Então, achei bem legal a ideia de a gente falar sobre os brinquedos, porque é uma parte importante do desenvolvimento da criança, né? Então, desde o nascimento, na verdade, tem maneiras da gente estimular o bebê. Quando o bebê é muito pequenininho, próprias diferenças de cores. Então, assim, tem uns cartões pretos e brancos, sabe? E a diferença de tons, de formas, isso já estimula o bebê, é uma coisa super simples. Entrar na internet, vocês acham, dá para imprimir e mostrar para o bebê. Mas também, a partir do nascimento, já o bebê pequenininho, a gente pode começar a colocar em tapetinhos de atividade, em algumas posições que vão estimulando o bebê. Então, uma coisa bem importante quando o bebê é pequeno, do 0 aos 3 meses, é a gente botar algumas vezes por dia ele de bruços, de barriguinha para baixo, que a gente chama tummy time, que é o tempinho com a barriga para baixo, que isso ajuda muito a estimular a parte cervical, para daí depois a criança ficar com o pescoço bem firme assim, né? Então, acho que elas têm alguma coisa nesse sentido, né? Então, Vicky, vocês têm 2 tipos de tapetes, né? Então, tem um que eu acho que é para ficar com a barriguinha para cima e outro específico para o bebê ficar deitadinho. Conta para nós. Sim. Mari, até como a doutora falou, a gente tem esse produto aqui para fazer o tummy time. O bebê fica deitadinho, aqui ele apoia o tronco e fica interagindo aqui com o leão, e aqui a gente tem outros brinquedinhos para fazer justamente esse fortalecimento da cervical e deixar o pescoço mais firme. Esse é o primeiro tapetinho ou brinquedinho que a gente aluga bem para essa fase, bem começando a interagir com os brinquedos. Bacana. E também tem a gente tem esse outro tipo para ficar com a barriguinha para cima já em outros meses, né? Um pouquinho mais maiorzinho, que o bebê fica aqui deitadinho, de barriga para cima, interage com os brinquedos do arco e com o pezinho ele também pode tocar o piano, escutar os sons e tem outro tipo de estímulo. Também já é para o bebê um pouquinho maior, depois Entendi. desse tummy time. E aquele rosinha ali da coruja é para o bebê ficar deitadinho e poder levantar a cabecinha, porque tem uns brinquedinhos ali atrás que vocês colocam também, né? Exatamente. Esse também a gente faz o tummy time, coloca de bruços, faz o fortalecimento do pescoço cervical. É similar a esse aqui, é outro modelo, outro estilo, mas tem a mesma proposta e tem os mesmos benefícios. Que bacana. Então, a gente fala em brincar, mas sempre com um estímulo, com uma pegada para ajudar alguma parte do desenvolvimento. E aí, depois a gente tem as cadeirinhas. Em que idade a gente pode colocar? Já pode colocar desde bem pequenininho? É perigoso? O que vocês indicam assim, para tomar muito cuidado? Sempre colocar o cinto? Enfim, conta para nós. Na verdade, todos os brinquedos, né, ou aparelhos que a gente vai usar para o bebê, a gente tem que sempre pensar em segurança, né? Então, para as crianças de todas as idades, né? Então, a gente estava conversando, né? É o papel do pediatra também orientar os pais quanto ao tipo de brinquedo, conforme a idade e a segurança, a prevenção de acidentes. Então, quando a gente vai botar numa cadeirinha, um bebê recém-nascido, ele pode ir para a cadeirinha, tem cadeirinhas que tremem, isso pode ajudar a acalmar o bebê. Claro que você não vai deixar muito tempo, a gente deixa curtos períodos, né? Mas, principalmente, a partir do momento que o bebê começa a se movimentar mais, por volta dos 3 meses, tem que cuidar muito para estar com um cintinho, porque senão eles podem cair. E os tapetinhos, ou aquele que a gente disse que faz o tummy time, a barriguinha para baixo, só pode ser feito com um adulto do lado, não pode deixar o bebê ali e sair, né? Então, é sob observação por curto período, conforme a idade da criança, né? Mas a cadeirinha, acho que é essa, né? Que treme um pouquinho, né? Fala um pouquinho para nós, então, Carol, sobre essa cadeirinha, brinquedinhos, o que vocês indicam para as mamães que querem locar um brinquedinho assim?
Mari, aqui na Baby Boom, a gente tem disponível para locação algumas cadeirinhas como essa, que são cadeirinhas de descanso. Essa aqui é uma delas, é uma cadeirinha vibratória. Ela vem com um cinto de segurança, para ficar bem seguro para o bebê e para as famílias também. E ela vem com esse arco que é removível com esses brinquedinhos. Então, o bebê pode ficar ali descansando com a opção de ligar a cadeira vibratória e ele fica interagindo aqui com os brinquedinhos, que também alguns fazem barulhinho, fazem sonzinho, tem chocalho e aí ele consegue brincar bastante. Que bacana. E também, às vezes, dá uns minutinhos para a mãe poder se organizar, fazer uma comidinha, um lanchinho, enfim, a gente sabe que a gente dá bastante colinho, mas às vezes a gente precisa de um minuto também. E, doutora, e cadeirinha de alimentação? Quando colocar um bebê numa cadeirinha de alimentação, o bebê apresenta alguns sinais que está pronto, não pode, imagina, jogar o bebezinho ali, tá molinho ainda, cai para frente, enfim, como é que é essa orientação? Então, próximo aos 6 meses, o bebê começa a ficar mais sentadinho. Tem bebês que com 4 meses, tu coloca apoiadinho, já fica. E às vezes a gente começa até a estimular, a idade que a gente usa algumas coisas até para ajudar, né? Mas a gente começa a alimentação mesmo aos 6 meses. O bebê já fica com a cabeça bem firminha, o tronco também. Daí a gente consegue botar numa cadeirinha. Isso é bem interessante, ter uma cadeira de alimentação, porque às vezes o bebê está lá no carrinho. No carrinho o bebê fica semi-deitado, meio desconfortável. O bebê tem que estar bem sentado, bem ereto, para poder olhar bem os alimentos, participar, botar a mão, né? Então isso é bem legal. Bacana. E daí vocês têm algumas opções de cadeirinhas, né, Vi? Que não é só essa rosinha que é linda, mas tem a do Mickey também, tem outras sem brinquedos, porque a gente sabe também que na hora do alimento é melhor evitar brinquedos para o alimento, mas assim, quando a gente está preparando, coloca um brinquedinho ali para dar uma entretida também. Fala um pouquinho para nós. Mari, essa cadeirinha aqui, ela é temática, ela vem com algumas opções de brinquedinhos, então o bebê pode brincar um pouquinho antes da refeição. Como eles são todos removíveis, ela fica um pouco mais limpa para que o bebê possa realmente interagir só com os alimentos, né, sem os brinquedinhos. Mas a gente tem opções que não são temáticas, que também são de prender na cadeira, então não precisa daquele cadeirão com os pés altos. Fica fácil também para uma viagem, para levar Exato. no carro, pequenininha, né? Ela é ótima para transportar, ou às vezes não vai botar na sala de jantar, vai botar na cozinha, é fácil de levar. Então a gente tem essas opções sem serem temáticas também, com cores um pouco mais neutras, para aquele bebê que realmente precisa focar nos alimentos e na hora da refeição. Claro, entendi. Doutora, e depois vem a parte do engatinhar. As meninas estavam falando que tem alguns brinquedos, né, Carol, que coloca assim para chamar a atenção, para eles irem atrás para pegar. Qual Isso. é esse, Carol? Esse aqui é uma abelhinha que pode ser usada de 3 maneiras. Essa abelha aqui é removível, ela sai da nuvenzinha. Ela pode ser usada como um chocalhinho para o bebê menorzinho, ou ela colocada na nuvem. A nuvem pode se movimentar de 2 formas, ela girando, assim para o bebê ficar acompanhando com o olhar, ou então ela já correndo pela casa e aí o bebê tenta alcançar, fica brincando e vai desenvolvendo um pouquinho esse caminhar também, essa movimentação do bebê. Bacana. E depois da parte do engatinhar vem a expectativa para o andar. Quando que é mais ou menos assim o tempo esperado para o bebê começar a andar e quando a gente pode apresentar um andador e que tipo de andador? Isso é bem importante da gente falar. Andador é um assunto bem polêmico, né? Então, antigamente se usava, e algumas pessoas infelizmente ainda usam, aquele tipo de andadores que parece um cercadinho, que tem rodinhas, a criança fica em pezinha ali e tem rodinhas e a criança se movimenta livremente, corre pela casa. Aquele andador, ele não é mais recomendado, é proibido, porque acontece muito acidentes. Acontecia, infelizmente, e hoje ainda existe, mas assim, pequenas irregularidades do piso, um tapete, ou pior ainda, um degrau, a criança cai. Então, aquele é completamente contraindicado. Se alguém estiver em casa, tem que dar fim naquele ali. E o que a gente pode, a partir do momento que a criança está bem firmezinha, tem crianças que a partir dos 9 meses já fica em pé, se apoiando. Por volta de 1 ano é a idade mais comum da criança caminhar, e tem um prazo até 1 ano e 6 meses. Então, tem criança que vai caminhar mesmo com 1 ano e 6 meses. Mas, por volta dessa idade, então, quando a criança está bem firminha, existem esses brinquedos que a criança pode ir se apoiando, e também sempre com a supervisão de um adulto. Não dá para deixar a criança sozinha que, né, vai
pode acontecer algum acidente. E você só tem esse tipo de andador, né, Carol? Aquele que a doutora falou que não pode, na Baby Boom não tem, né? Não, aquele andador que não pode, nós não trabalhamos. A gente sempre trabalha prezando pela segurança da criança e das famílias. As opções de andadores que nós temos são essa aqui, que é uma zebra super famosa, super simpática. A criança pode vir empurrando aqui a zebrinha. E aqui ela tem um painelzinho com alavancas, com essa bolinha que ela pode girar, botões luminosos, sonoros, para também estimular os sentidos dela, o tato, a visão e a audição. E além disso, a gente tem esse hipopótamo azul também, super simpático, que veio aqui hoje nos fazer companhia, que ele pode também ser brincado de duas maneiras. Da forma como ele está aqui apresentado, como um carrinho, então a criança monta aqui em cima dele e pode ir andando com os pezinhos, ou então levantando essa alça ela tem uma trava, então fica bem seguro, da mesma forma como a zebra, ela fica empurrando o hipopótamo como andador. E ele também tem alguns bloquinhos que agem como chocalhos também para chamar a atenção da criança. Bacana. Os brinquedos de vocês são muito legais, divertidos, e o bacana, doutora, é que elas se preocupam muito mesmo com essa questão de segurança, de proteção, elas pesquisam bastante antes de oferecer qualquer brinquedo ali no site. Te agradeço pelas informações, tenho certeza que foi bem útil para a gente, né? E espero que você que está nos assistindo tenha gostado e que agora, com a participação da doutora também, mais segurança e credibilidade, enfim, estudos mostrando que a Baby Boom é nota 10. Obrigada, meninas, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a prevenção de acidentes na infância, com a nossa pediatra, a doutora Lu. Bem-vinda novamente. Vamos seguir falando sobre segurança, então, né? Isso. E assim, queria que tu contasse para nós o que tu vê no consultório, se também segue uma ordem cronológica de tipos de acidente em cada faixa etária dos bebês. Conta para nós, Lu. Então, eu acho assim, essa é uma parte da consulta pediátrica muito importante. A gente sempre trabalha a prevenção, né, com as famílias. E a criança, como ela tem um desenvolvimento muito rápido, a gente tem que se antecipar. Então, cada fase, a gente tem que antes já cuidar para não acontecer um acidente. Então, por exemplo, o bebê, até os 3 meses, ele não costuma rolar. Então, tu bota ele no meio da cama, ele fica, né? Bota em cima do sofá, ele vai ficar ali. A gente tem aquela segurança que sabe que ele não vai se mexer, porque ele é muito Mas, novinho ainda. próximo dos 3 meses, 4, né? Aquele bebê vai começar a rolar. E às vezes o primeiro dia que ele vai rolar, pode ser um dia que ele vai cair da cama. Então, é uma fase que na consulta a gente já avisa os pais, ó, a partir de agora não dá para deixar nem um pouquinho em cima da cama, em cima do sofá, ou é no berço, ou é no chão, ou é no carrinho com cintinho, né? Então, cada mês a gente vê o que a gente precisa orientar a família. Ah, que bacana. Então, eu tenho as duas vivências, essa de prevenção, né, principalmente no consultório, e do que chega no hospital, né, de acidente. Que muitas vezes é muito triste e sofrido. Ninguém quer ver um filho machucado, né? Então, mas acontece com todo mundo, acidentes acontecem, ninguém deve se martirizar por isso. A culpa é aquela que vem sempre, né? Não, é mãe e culpa é aquela coisa que anda junto, né? Colada. Mas o que a gente pode fazer é prevenir, né? Algumas coisas ainda podem acontecer, mas a gente previne o que puder. Entendi. Então, não sei, acho que é interessante a gente falar por faixa de idade, assim, né? Então, o bebê pequeno, desde o nascimento, desde a alta da maternidade, o que é importante, que a gente já conversa na consulta de pré-natal? A posição que o bebê dorme, o local que o bebê dorme, isso é uma questão de segurança, porque o bebê pequeno ele tem um risco de se asfixiar, de se engasgar, né?
Então, existe uma posição e também existe Isso. o que pode e o que não pode ter no bercinho, né? Isso. Então, assim, Antes o ideal... a gente achava que tinha que colocar cobertinha, mas hoje a gente sabe que tem que colocar a roupa que não precise de coberta, isso né? mesmo. Então, o berço tem que ser o mais limpo possível. O bebê tem que dormir no berço, idealmente. No quarto, ao lado dos pais, né? Barriguinha para cima, essa é a posição que comprovadamente é mais segura, tá? Porque assim, antes você achava que de ladinho era melhor, que você vomitasse, Caía pro lado. mas a gente sabe que não, o bebê é muito pequenininho, ele não tem capacidade de virar a cabecinha ainda assim sozinho. Entendi. Então, se ele vomita e fica, né, vai ficar ali, pode se asfixiar ali com vômito ou até uma coberta, sabe? E se ele tá deitadinho de barriga para cima e vomita? Aí a gente escuta o barulho Entendi. e a gente acode. Entendi. E também ele, assim, com a cabecinha para cima, ele vira, entendeu? Ele não consegue levantar, né? Não tem essa Bacana. força. Também pode virar de barriga para baixo, que é perigoso. Então, nos primeiros 3 meses, assim, o bebê não deve ficar de barriga para baixo, só sob observação quando está naquele momento de brincar, de estimular, né? Outra coisa importante é a cadeirinha, quando vai ser transportado no carro. Então, isso desde a alta da maternidade. Então, isso é algo que eu gosto de frisar. Desde o momento que saiu da maternidade até lá os 10 anos, hoje a regra mudou, é até os 10 anos, é cadeirinha. Não tem, assim, exceção. É muito perigoso, eu só né? vou na esquina. Tá chorando, peguei no colo para dar de mamar. Esse momento pode ser um momento que vai acontecer um acidente. Então, a gente sempre tem que pensar que segurança em primeiro lugar, né? Então, tá chorando, quer mamar, para o carro. Para o carro, dá de mamar, faz arrotar, bota na cadeirinha, né? Então, com filhos... A vida assim. muda, a rotina muda e a gente tem que pensar justamente que é o nosso tema do programa hoje, da nossa entrevista, na segurança. Isso. Então, se é mais seguro parar o carro, para o carro, faz o que tem que fazer, troca a fralda, dá uma mamar, depois volta para a cadeirinha e segue viagem. Isso. Ele chora na cadeirinha. Paciência, ou a gente escuta o choro um tempo, ou para de vez em quando para descansar, já passei por isso. Todo mundo. Ou não sai de carro. Sim. Né? Então, essas são as opções, assim. Então, do bebê bem pequenininho, é isso que eu me lembro. O banho, que tem que cuidar com a temperatura do banho, né? Ou bolsinha de água quente também, que às vezes a gente usa para as cólicas. Como a pele do bebê é muito sensível, né? Tem que ser aquele morninho. Se for meio quente, pode queimar a pele. Pode achar que a criança está chorando porque está com cólica E é ainda, por mas dor. está sendo queimada. Então tem que Bem ter perigoso. a pele é bem mais sensível que a nossa, Sim. né? Então tem que ter esse cuidado. Outra coisa que daí conforme o bebê já desde essa idade, mas quando começa a se movimentar um pouquinho mais no colo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de se alimentar. Isso é muito comum, assim, a mãe, né? O bebê está chorando, fica no colo e vai tomar um café, vai tomar um chá, vai comer. Virar neles. E pode virar. Então também Porque é algo... a gente não quer se descolar deles nunca, por exemplo, dormiu, ou tá no sling, daí vai lá comer. Quer aproveitar para comer. Verdade. E assim também, é bem triste, né? Imagina. Então, é algo que a gente tem que se policiar, assim, né? Então, você vai comer alguma coisa quente, não dá. Com o bebê no colo, não dá. Tá? Tá Então, sempre isso às de vezes olho. até para as avós, para Sim, com né, certeza, para é todo verdade, mundo bem que lembrado. tá por perto, assim. Então, esses são os acidentes mais que a gente previne nessa faixa de idade dos 0 aos 3 meses, né? Depois o bebê começa a se movimentar mais, vai começar a rolar. Então tem isso. Vai piorando. Não, faz parte do desenvolvimento, que bom. Óbvio. Então aprendeu a rolar, que bom. Verdade. Aprendeu a pegar brinquedinhos e levar na boca, que bom. Porém, Só que daí, perigo também. Isso, aí não pode ser brinquedinhos que tenham peças que se soltem, tem que ser, né, um chocalhinho e tal. Se tiver pecinha que solta, não dá. Meninas, isso é uma coisa que a gente sempre frisa, porque menina, todo mundo adora botar frufru. Lacinho, roupinha Pode por trás, tirar roupinha com pérola. Verdade. Então, assim, nada que caiba na boca, entendeu? Então, pérola, coisinha, eles botam na boca, começam a mordiscar, né? E daqui a pouco um negocinho daquele solta e pode engolir, aspirar para o pulmão, sabe? Negocinho de cabelo, aquelas piranhas, aqueles lacinhos pequenininhos. A partir do momento que o bebê tá passando a mão e pegando... E é assim, aquela coisa de 1 segundo que todo mundo fala. Mas eu fui só ali, eu virei para pegar uma fralda. Então... É muito rápido, né, doutora? Então, prevenção é o melhor, né? Sim, é verdade. Então, ela já sabe que roupinha... mas ela ganhou uma roupinha tão linda, cheia de coisinha. Bota, tira a foto e tira. Né? Sim, Melhor do que acontecer alguma coisa. Sem sombra de dúvidas. Então, nessa idade, cuidar de não deixar em lugares altos, Que né? possa Cadeirinhas cair. e coisas sem cintinho.
e não deixar coisas pequenininhas ao alcance, que a criança leva à boca, né? Depois vem a fase também, aquela que a criança começa a se movimentar mais, engatinhar, né? Sentar, engatinhar. Cuidado com tudo que tem na frente, Tudo. né? Então, também, já antes... Tomadas. Isso, antes dos 6 meses, assim, eu já costumo dar uma lista, que é um checklist da casa. Tem essa lista, bacana. Pode procurar na internet, é checklist da Casa Segura. Então, para os pais olharem na casa tudo que é de risco e que vai ter que mudar. Que legal. Enquanto o bebê ainda está mais no colo, no carrinho, né? Mas a partir do momento que vai para o chão e começa a engatinhar, a gente tem que deixar a casa segura. Sim. Não adianta pensar ali, ele não vai mexer, isso aqui ou isso. Eu tenho que ensinar que ele não pode. Não. Então, assim, se ele está engatinhando e tem um fio da TV, um fio eletrônico, né? Sim. O bebê vai querer pegar aquele fio. E vai levar para a boca. Então a gente tem que esconder, a gente tem que usar, né, fixador, tomada, eles vão querer botar o dedinho, é incrível a atração por essas coisas, né? As portas também abrem. Isso, então travas, a gente vê muitos, você lá no hospital deve ver muitos casos assim de se pendurar, cair algum objeto em cima deles. Então assim, também começou a engatinhar e querer ficar em pé, toalha de mesa, a gente não deve usar, ou dobra para dentro, ou usa jogo americano, que o bebê vai querer se apoiar na toalha para levantar, e daí nisso pode puxar e cair tudo, né? E uma coisa muito importante é já desde cedo proteger a cozinha. A cozinha e bebê, cozinha e criança não combinam. Facas nas gavetas. Faca, líquido quente, forno. Cozinha é onde acontece a maioria dos acidentes domésticos. Eu imagino. Então, isso a gente tem que ter bastante cuidado. Então, já tentar botar um portãozinho, né? Proteger a entrada. Que bacana. A criança porque às vezes está no banheiro, está fazendo alguma coisa e o bebê já engatinha. Aí quando vê ele já está lá. Se apoiou nas gavetas, puxou algo, a hora que tu saiu do banheiro já aconteceu ali um acidente. E a gente atende assim algo que é relativamente comum, assim, tipo, a mãe está cozinhando e o bebê quer estar junto da mãe, né? Claro, lógico. Então engatinha, gruda na perna da mãe, né? E nisso a mãe, tipo, esbarrou, virou a leiteira, sabe? Espirrou gordura quente. Então, é bem complicado. Então isso é uma coisa que é fácil prevenir, né? Verdade. Então isso a gente já tem que procurar antes do bebê começar a engatinhar. Daí já ir de repente olhando essa lista que Isso. tem disponível para já ir ajustando alguns pontos para quando o bebê estiver nessa fase não já tá mais seguro o ambiente, né? Isso. Porque aquilo que você falou, nós temos que deixar o ambiente ok para eles, né? Porque eles estão explorando o mundo, Sim, faz parte do desenvolvimento parte, e que bom. A Sim. gente não pode querer que o bebê fique paradinho ali, quieto, sem mexer em nada. Aí a gente vai ver que tem algo errado, né? Isso, aí tem algo errado. Então, cabe a gente proteger. Então, a casa cheia de enfeites, de vidro, de cristal, não combina com criança pequena, né? E assim, é uma fase, Uma né, doutora? fase, É uma fase. Então, cada fase exige um cuidado diferente. Então, as pessoas querem bebê em casa, tem que entender que precisa de alguns cuidados e mudar algumas coisas. A decoração da casa muda, né, Marina? Muda. A decoração da tua sala não é brinquedo? Com certeza. É bem assim, né? Querida, adorei. Muito bom saber todas essas dicas e poder mostrar para quem está nos assistindo os perigos que uma casa apresenta e como cuidar dessa casa para evitar tantos acidentes. Então, baixa aí essa lista que tem na internet e qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Lu lá no Instagram dela, no nosso Instagram também, que a gente vai ajudando você, mamãe, que tem um bebê engatinhando, caminhando por tudo. Obrigada, querida. Até a próxima. Até. Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução da alimentação complementar no bebê, um assunto muito importante que gera muitas dúvidas para as mães. A recomendação atual é que a introdução dos alimentos seja por volta dos 6 meses de vida e há algumas razões para essa idade. Uma delas é que o aleitamento materno ele deveria ser exclusivo até os 6 meses e também porque nessa idade o bebê já vai ter uma maturação do sistema digestivo e neurológico para receber os alimentos. A gente percebe na prática que o bebê está pronto para isso porque ele já fica mais sentadinho, cabeça firminha, olha para os alimentos, presta atenção, quer pegar.
Esse processo ele pode ser um pouco lento, mas tem que ser prazeroso. Então a dica que eu dou para as mamães é que tenha paciência, controle a ansiedade, que cada criança vai ter o seu tempo. Agora a gente vai falar sobre janela imunológica. Você já ouviu esse tema, já falou sobre esse assunto? Eu trouxe agora a Carol Bandeira, a nossa nutricionista, bem-vinda. Ela é especialista em introdução alimentar, ela cuida da alimentação das crianças e hoje eu queria entender um pouquinho melhor esse assunto. O que é janela imunológica, Carol? Obrigada, Mari, por estar aqui hoje. Esse é um assunto que os pais têm muita dúvida, né, por causa da introdução alimentar, por conta de se pode prevenir, o que pode prevenir para alergias alimentares. E aí a gente precisa sempre lembrar que, antes de qualquer coisa, existe uma janela imunológica, né? E essa janela imunológica, ela se dá, então, no momento em que a gente vai introduzir os alimentos, né, na fase da alimentação complementar, como eu já falei algumas outras vezes, e aonde a gente vai introduzir outros alimentos além do leite, seja ele materno ou o leite artificial. Então a gente tem a janela imunológica que a gente fala que ela é entre os 6 e os 9 meses. Essa janela imunológica, a criança tem que comer os alimentos que são potencialmente alergênicos, para que a gente consiga prevenir alergias posteriores, né? Ou doenças crônicas não transmissíveis posteriores, ou algo que vá nos mostrar no momento em que vai introduzir esses alimentos que são potencialmente alergênicos. E aí a gente trazer esse olhar para isso. E quais os alimentos principais que a gente precisa introduzir na alimentação dos bebês e que os pais têm medo, na verdade, né? Então, o ovo, que é o tão falado e temido que antigamente, né, até 2010, a gente não colocava o ovo na alimentação dos bebês, na normativa anterior. E depois de 2010, a gente tem várias normativas, assim como introduzir os alimentos somente a partir dos 6 meses, né? Então, o ovo, quanto mais cedo a gente introduzir, menos chances de termos alergias alimentares posteriores. Diminuímos aí a chance de 1,3, né? Então isso é bastante. E se tardiamente a gente potencializa 3 vezes mais chances de termos alergia ao ovo. Olha só, né? Às vezes as pessoas ficam justamente com medo, ovo é um alimento alergênico, muitos casos de pessoas que têm alergia ao ovo, não vou dar agora por medo. Exato. Aí está fazendo exatamente o contrário do que pode se evitar. Exato. Ofertando alimento naquele período. Exato. Depois a gente tem o leite, né, que não propriamente dito, o bebê ele não tem capacidade de introduzir o leite integral por causa da enzima da lactase, que ela é muito robusta, densa, né, não tem como quebrar essa enzima, mas esse bebê ele vai estar introduzindo essa enzima através de onde? Do leite materno da mãe ou do leite artificial, né? Não estou falando de bebês alérgicos já à proteína do leite. Estou falando do que a gente tem na janela imunológica para diminuir as chances das alergias alimentares. Então, esse bebê tem sim que introduzir a lactose, né, na janela imunológica, seja ele pelo leite materno, que tem a enzima, ou pelo leite artificial, né? Temos o glúten. O glúten sim tem que ser ingerido nas crianças desde os 6 meses, né? Aproveitar a janela imunológica também. Por quê? Porque ele antes do tempo, antes dos 6 meses, ele aumenta as chances de diabetes tipo 2 na primeira infância, né? E após, tardiamente, também ocorre o fato de termos alergia ao glúten. Como é importante ter informação para não perder essas janelas, para não perder o prazo certinho. É o time, né? Não perde o time tudo. do momento, então desses 6 aos 9 meses.
E a gente tem, né, o amendoim, que a gente sabe que não pode estar ingerindo, mas em alguns casos a gente coloca pasta de amendoim, né, farinha, né, em alguns casos, mas a gente utiliza também depois. E o peixe, que é um alimento também que tem, né, que é alergênico e a gente introduz também, né, na alimentação, então, nesse momento dessa janela imunológica. Fora as frutas, as verduras e os legumes, que tem crianças que têm algum tipo de reação ao comer esse tipo de alimento por conter histamina em alguns alimentos e as crianças terem, então, algumas sensibilidades momentâneas ou dermatites de contato, que não quer dizer que a criança tenha a alergia àquele alimento ou esta dermatite, sim, ela tem uma sensibilidade momentânea. Então, a gente tem diversos tipos de alimentos que podem ocorrer isso, como banana, mamão, melão, berinjela, tomate, kiwi, morango, né? Então, laranja, bergamota. Então, a gente tem muitos alimentos que contêm essa substância, que ela é alergênica, né? Potencialmente alergênica, e pode ser que tenham reações em relação a esse alimento que vai estar sendo introduzido também. Nossa, que importante. E assim, uma dúvida. Eu estou começando a introdução alimentar e eu estou nesse período da janela imunológica. Eu ofereço um alimento desses alergênicos por vez para testar, ou eu já faço uma refeição completa, coloco ovo, pasta de amendoim, ou eu vou testando eles para ver se se dá algum tipo de alergia, eu sei que foi o ovo, eu sei que foi o amendoim, como é que se procede? Na verdade, quando a gente faz a introdução alimentar, a gente tem que entender que o momento da introdução alimentar tem que ser colocado todos os grupos alimentares. Então, eu inicio a introdução alimentar com todas as frutas, com todos os legumes, com todas as verduras, com todas as proteínas, né? Com todos os carboidratos, com tudo. E se houver alguma reação, a gente vai olhar na refeição quais os alimentos que são potencialmente alergênicos e aí ofertar novamente e verificar qual desses alimentos, né, que pode estar ocorrendo isso e então fazermos a exclusão. Mas enquanto isso, a gente não tem, né, não se sabe como ou qual, sem a gente estar colocando na alimentação. E a gente não deve introduzir um alimento por vez. A gente tem que oferecer, sim, eles da forma como tem que ser, todos. Entendi. E todos os grupos alimentares. Então, seria bacana a mãe ter um diário alimentar, para escrever o que ela deu no café da manhã, o que ela deu no almoço, o que ela deu no lanchinho da tarde, no jantar, que aí depois, se por um acaso precisar fazer uma análise do que é, ela vai ali, mostra para a doutora Carol o que o bebê comeu, e aí a gente consegue analisar e ver qual foi o alimento, de repente, que ofertou e que gerou uma... Exatamente, e que gerou uma reação, né? E diferente de ser uma alergia alimentar, como eu falei, pode ser uma reação momentânea. Então, tudo isso tem que ser analisado para ver se é alergia, se é... Muitas vezes é importante, né, que tenha essa conversa interdisciplinar, multidisciplinar com o pediatra, tudo, para que não entre com antihistamínicos, né, com antialérgicos, e sim veja somente pela alimentação e que veja que é uma reação momentânea, né? E por isso que tem que haver essa conversa. Eu também acho. A gente sempre fala que cada profissional na sua área e juntos dão um atendimento completo. Com certeza. Então, tem áreas já separadas que é justamente para, né, aquele profissional se especializar numa área, o outro numa, e quando juntos eles têm um diagnóstico melhor, eles nos ajudam. E isso é muito, muito importante, assim, porque é a tua área, é o que tu faz sempre, então tu consegue nos tranquilizar. Não precisa do remédio, vamos ver o que ele comeu, traz o diário, né, alimentar. Então fica muito mais tranquilo para a mãe, porque é um momento assim de novidade, a introdução alimentar, e muitas mães têm medo. E do medo, né? A gente precisa entender que a gente precisa perder o medo. Sim. Né? E que
O medo, ele é inimigo da perfeição das coisas. A partir do momento em que eu não oferto pelo medo, ou não deixo o meu filho ter, né, esse momento em introduzir novos alimentos, eu perco a chance também de fortalecer imunologicamente o meu filho, né? Então, essas questões, elas são importantes, elas permeiam tudo isso, né? E também em conjunto com muitas outras coisas, né? Que também são importantes para esse momento. Verdade. E se existe um estudo mostrando que nesse período a chance de desenvolver algum tipo de alergia é bem menor, então vamos ofertar e vamos mostrar esses alimentos para as crianças, né? Com certeza. Carol, muito obrigada, adorei todas essas informações. Tenho certeza que quem está nos assistindo também agora já tem mais conhecimento sobre a tal janela imunológica. Obrigada, querida, até a próxima. Obrigada também. Are you ready? Agora a gente vai conversar então sobre a hora do parto com uma especialista no assunto, a doutora Raquel, que é ginecologista e obstetra, trabalha há anos com o parto, então sabe nos responder todas as perguntas relacionadas a esse assunto. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, né? Mais uma vez aqui, tentando esclarecer algumas dúvidas, né? Ou ajudando as nossas telespectadoras, as nossas mulheres, a tentar entender um pouco mais esse mecanismo do parto. É verdade. A gente sabe que para o parto acontecer, alguns processos antecedem esse grande momento. E eu queria que você nos ajudasse a entender qual é a hora de ir para a maternidade, o que acontece, mas também alertar quem nos assiste que às vezes acontece antes do tempo também. Então, como que seria esse antes do tempo? Bom, a gente tem que considerar que o trabalho de parto pode ocorrer no tempo, que seria numa gestação acima de 37 semanas, ou pode ocorrer antes do tempo, que seria numa gestação abaixo de 37 semanas. Tudo que é abaixo de 37 semanas é considerado pré-termo. Mas as mulheres podem ter as mesmas alterações do trabalho de parto de uma gestação de tempo. A maioria das gestações dura 40 semanas. Então, chegou o dia, como é que é isso, né? Como é que se faz, como é que a gente efetiva a ida para a maternidade ou o contato com o seu médico para poder dizer, não, eu estou entrando em trabalho de parto. Primeiro e mais importante é entender que, muitas vezes, umas 2, 3 semanas antes do trabalho de parto efetivo, a mulher pode perder o que a gente chama de tampão mucoso, que é uma secreção gelatinosa, algumas vezes com um pouco de sangue, mas não significa que está na hora do nascimento. O bebê está nascendo, meu Deus do céu. Não, isso não é verdade. Não está bem informada. Isso não é verdade. Não está assistindo o nosso canal. É verdade, é verdade. Então, o que determina o trabalho de parto são as contrações. Na maioria das vezes, por volta de 28 semanas, que seria em torno de 7 meses, já começa a acontecer algumas contrações, principalmente em baixo ventre, que a gente diz na barriga, que né? São de treinamento. Que são as contrações de treinamento, de Braxton-Hicks, que é o nome médico, né, para essas contrações. Então, são contrações mais embaixo, como se fossem cólicas menstruais. Mas essas não tendem a desencadear trabalho de parto. As contrações de trabalho de parto, elas são rítmicas, elas normalmente começam nas costas, das costas elas vêm para frente do abdômen, em cima da barriga ou no fundo uterino, e se a mulher colocar a mão aqui em cima, ela vai sentir um endurecimento. E esse endurecimento é de cima para baixo, em toda a barriga. A mulher pode sentir dor ou não, vai depender da sensibilidade dela e vai depender também da maravilha não sentir dor. Da intensidade dessa contração. Para que a gente determine que está na hora mesmo do trabalho de parto, nós temos que ter 3 contrações que durem mais ou menos no relógio entre 30 e 40 segundos a cada 10 minutos. Porque assim,
ter uma contração dessa agora e daqui a 4 horas, a gente pode chamar de pródromos de trabalho. Ainda não é o trabalho de parto efetivo. Não precisa ir para a maternidade e não ainda. precisa ir para a maternidade. Pode até conversar com seu obstetra, que é importante nesse momento ter feito um acompanhamento todo com o obstetra, para tu teres uma segurança de chegada. Muitas vezes, quando chega a maternidade, o plantão tem plantonista, sim, mas o plantonista está resolvendo algum caso, está atendendo algum outro paciente e, às vezes, não pode dar toda a atenção para essa gestante, né? Verdade. Então, por isso, a importância de ter o acompanhamento do seu obstetra Sem e fica sombra de tudo muito dúvidas. mais seguro. Então, começou com 3 dores, contou no relógio em 10 minutos, que comecem de cima para baixo, que endurece toda a barriga e, muitas vezes, fazendo uma pressão para baixo. Isso é, então, o início do trabalho de parto. Precisa, nesse momento, correr para a maternidade? Não. Precisa ficar atenta a que essas contrações continuem dessa maneira ritmadas, né? O sinal de alerta, assim, que precisaria ter um pouquinho mais de rapidez seria, se a gente tiver, e eventualmente pode acontecer, até dependendo da localização da placenta ou não, pode acontecer de ter sangramento. Se começar com sangramento, que seja um sangramento abundante, independente se a contração está ritmada ou não, deve ir à maternidade. Deve ir contactar de novo com o seu obstetra. A mulher deve ser examinada. O trabalho de parto, na maioria das vezes, ele começa, então, devagar e depois, à medida que vai ocorrendo mais atividade uterina, então ele vai ficando um pouco mais intenso. E é só a partir daí que começa a acontecer a dilatação do colo. Então, ter dilatação significa trabalho de parto? Não. O que é trabalho de parto e o que deve levar as mulheres à maternidade, ao contato com seu obstetra, é a atividade uterina ritmada 3 em 10 minutos. Entendi, que informação interessante, porque muitas pessoas se confundem com essas informações, né? E se por um acaso ali, no meio desse processo, rompe a bolsa? Bom, o mito da ruptura da bolsa também não é para ninguém ficar desesperado. Muitas vezes a bolsa rompe no início do trabalho de parto, ou ela rompe e a mulher ainda não entrou em trabalho de parto. Existe, desde que não se tenha nenhum processo de infecção, nada, existe uma proteção ainda. Rompeu bolsa, a mulher pode ficar tranquila se não começou a atividade uterina, porque ela tem, às vezes, até 12 horas para começar as contrações. Mas, se rompeu a bolsa, ela precisa ser avaliada. Primeiro, para saber que tipo de líquido, que cor que tem esse líquido. Sim. Como é que está esse líquido, como é que está esse colo, para poder se ter uma avaliação de mais ou menos quanto tempo ela vai demorar para entrar em trabalho de parto. Muitas vezes, se a bolsa rompe lá com as 40 semanas, a gente não tem muitas preocupações, porque já está no tempo. Claro. O problema maior é se ela rompe antes das 37. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, num momento determinado, por algum processo de infecção, às vezes pela própria posição que o bebê está, às vezes por alguma alteração do próprio útero, né? De uma distensão ou alguma infecção da mãe também, isso poderia produzir a ruptura da bolsa antes. E às vezes que a gente chama idiopática, não se tem uma razão pela qual, e ela acaba rompendo antes do tempo. Então, a ruptura da bolsa antes do tempo é sinal, antes das 37, é sinal de alerta e a paciente precisa ser avaliada com certeza. Durante o trabalho de parto, por exemplo, no comecinho do trabalho de parto, daí teve o rompimento da bolsa. Quanto tempo ainda pode ficar em trabalho de parto e está ok ali? Existe um período? Assim, a proteção da segurança da bolsa é normalmente 6 horas. Tá. Mas isso não quer dizer que se rompeu agora e se em 6 horas não nasceu, o bebê precisa nascer. Isso não significa esse detalhe. Então, a gente... Até porque seria uma pressão gigantesca, contando ali, não bateu 6 horas, meu Deus, e agora? Exatamente. Então, normalmente, primeiro o bebê tende a demorar um pouco mais até o desencadeamento do trabalho de parto. A preocupação com a ruptura da bolsa é se a gente tem uma mulher que está de 40 semanas ou antes das 40 semanas, cuja a apresentação, a posição do bebê dentro da barriga é sentado.
Então, se o nenê está sentado, a mulher nunca teve um parto, ou a gente diz que nunca teve a bacia testada, e ela rompeu o bolso e começa a desencadear trabalho de parto, ela precisa ir à maternidade. Porque, na maioria das vezes, a não ser que ela consiga ter uma contração muito intensa, e hoje, assim, existe alguma discussão se a gente faz ou não parto pélvico. Alguns profissionais até fazem, mas é de bom alvitre que não se exponha uma paciente que nunca teve parto anterior a um parto cujo nenê esteja sentado. Entendi. Né? Agora, se já teve um outro parto normal, isso não teria maiores problemas. E é verdade que quando acontece o rompimento da bolsa, pega fogo lá dentro, daí aumenta as dores, as contrações, o líquido amniótico? É que, na realidade, a bolsa funciona como um anteparo. Então, à medida que rompe a bolsa, a cabeça ou a posição do bebê, ele vai empurrando e aí vai, teoricamente, produzindo uma dilatação. A dilatação é que vai produzir essa dor um pouco maior. Em média, assim, até o quinto centímetro, né, ou 5 centímetros de dilatação, ou 5 dedos de dilatação, a paciente não sente muito desconforto. É a partir daí, quando o trabalho de parto já inicia numa outra fase, numa segunda fase, com o aumento das contrações, às vezes já não tem mais 3 contrações em 10, às vezes tem 4, tem 5 contrações em 10, que estão durando às vezes 1 minuto. Então, quando ela começa a sentir realmente dor. E na maioria das vezes, nesse momento, que quando a gente está com a paciente internada, a gente conversa, ou já conversou durante todo o pré-natal com a paciente, e conversa com ela e decide com ela se ela deseja analgesia de parto ou não. Entendi. Que a partir desse momento, ela pode sentir mais dor, mas em tirando a dor, ela consegue continuar caminhando, vai continuar se alimentando e vai conseguir ter um parto sem maiores problemas. Com a ajuda da analgesia, né? Também, né? Que bacana. E principalmente com a ajuda do preparo durante toda a gestação, principalmente relacionado à fisioterapia pélvica. Né? Sim. Nossa, são tantas informações que muda realmente na hora para a mulher saber o que está acontecendo, para conhecer, para acompanhar, e também fica claro a importância de um bom profissional acompanhando para poder dar todo esse suporte, porque senão acaba que a gente fica perdida lá na hora e não sabe o que fazer. Mari, o mais importante de tudo é fazer um pré-natal com o número de consultas adequados. No último mês, normalmente, a gente vê a paciente uma vez por semana, então essa conversa durante todo o pré-natal, de como vai ser, do que pode acontecer, é absolutamente importante para que ela tenha segurança na hora do nascimento, para que ela tenha o seu momento de glória, que é o nascimento do filho, né? Sem dúvida. Seja pela via mais indicada, a via ou que ela deseja, seja de parto ou seja até por uma cesariana, quando haja a necessidade. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no próximo programa. Vamos falar sobre as 2 vias de parto que tem e eu conto com vocês no próximo programa para ajudar quem está nos assistindo a entender, porque existem muitos mitos e muitas informações ruins sobre cesárea, sobre parto normal, e a gente vai ter ou a doutora Raquel ou a doutora Luísa conosco no próximo programa para falar sobre vias de parto. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante.
paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. A loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê, afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora vamos falar sobre energia, que eu amo esse assunto e eu tenho uma especialista aqui do meu lado, a nossa terapeuta, criadora da terapia Vida Nova e dos Florais Flor de Amor, Devadaia. Bem-vinda novamente. Olá, Mari. Boa tarde, gratidão por me receber de novo. Imagina, eu que agradeço. Deva, eu queria entender o que acontece na parte física, na parte energética da mulher durante todo esse processo de gestação, pós-parto. O que muda? Tudo. Muda só tudo. Tudo. Eu acho até que eu já falei um pouquinho disso antes, mas é importante a gente entender que nasce um bebê, nasce uma mãe, e quando nasce energeticamente também. Toda a estrutura energética da mulher, ela se transforma para gestar a criança do mesmo jeito que a estrutura física se transforma, e também a estrutura energética. E a mulher se abre muito para dar à luz à criança, e depois ela tem que lidar com o que aconteceu ali. Imagina que ela está sendo, naquele momento do parto, ela está sendo um canal do divino, ela está dando à luz uma vida. Então ela está sendo um canal do divino. Isso é muito forte. Para uma pessoa que não se espiritualizou, que não trabalhou seu emocional, que não entende nada de energia, é uma descarga muito forte e ela nem sabe o que está acontecendo. Antigamente, quando a gente era mais conectado com a natureza, isso era natural, porque a natureza, ela espiritualiza de uma forma intuitiva, instintiva, né? E aí as mulheres se afastou. Isso, a gente se afastou dessa natureza mais conectada com a terra e a gente ficou de um jeito pasteurizado, né? E o parto é um momento que a mulher é chamada de novo à sua natureza, à sua essência. Se conectar com o nosso corpo, com tudo. E é parte dessa busca, desse resgate da essência, que está vindo um respeito maior ao momento do parto, que a mulher solte seu lado bicho, seu lado selvagem, porque eles queriam que a gente parisse deitada na cama. Imagina, isso não é natural. Natural é fazer que nem o pessoal, os nativos fazem mesmo, de cócoras, na água, com força, berrando, gritando. É trazer toda aquela força animal para parir a criança. O momento mais animal da mãe é o momento do parto, o momento da amamentação. Então, essa conexão instintiva, ela é fundamental. E se o nosso lado mais mental, cultural, nos inibe, tudo se inibe, o corpo se inibe, a energia se inibe e a gente não faz um processo legal. E aí depois a gente vê muitas pessoas com problemas porque não aceitaram aquele parto, porque se sentiram violadas, porque não foi do jeito que queria. E aí tem que tratar todas essas dores justamente porque não conseguiu se conectar consigo naquele momento e depois vem diversos problemas naquele assunto. Duas coisas, né? Uma é o não se conectar, que é péssimo, e a outra é se conectar e
dar uma sensação de não reconhecimento. Eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Eu não sabia que eu sentia essas coisas. Eu não sabia que eu tinha essa mulher selvagem, forte dentro de mim. Eu não sabia que eu podia berrar desse jeito, xingar desse jeito, por exemplo, Sim. né? Eu não sabia esse meu instinto protetor da cria, eu não sabia que eu poderia ter. Então também vem um lado que a mulher não conhecia de si. Claro. Então se reconhecer novamente é um grande momento para se reconhecer mais profundamente, de autoconhecimento. Porque nada do que vem ali é o que a gente não é, pelo contrário, né? A situação nos leva a ficar muito autênticos. Lógico, ali é nosso momento mais nós. Sim, total. Não tá lá com o celular fazendo vídeo pro Instagram, não. Ali é o real, a vida real. Deixa o julgamento do lado de fora, deixa a vergonha do lado de fora e seja bem autêntica, que é isso que te garante uma experiência mais tranquila, né? Não vou dizer prazerosa necessariamente, porque eu acho que tem muito mito misturado, né? Porque é normal sentir ansiedade, sentir medo, sentir raiva, sentir dor, né? Não é só prazer. Faz parte, né? Mas tudo isso, se vem desde um lugar de aceitação, a gente transita bem. Entendi. Mas se tem muito auto-julgamento, a mulher vai ter que lidar com tudo isso de uma forma mais travada e vai ser mais difícil. Então, quanto mais a gente solta para o momento ser autêntico, ser original, sem muita expectativa, melhor é. Tem isso, né, da expectativa que se cria para qualquer fase da vida, qualquer situação. Sim. Quando tu cria muita expectativa, daí se sai qualquer coisinha diferente, também já... Sim. E tem também a questão de que quando a gente passa por um momento de tanta força, seja no parir, seja no amamentar, seja na força que a gente tem que ter para dormir pouco e cuidar tão bem da criança e toda essa entrega, a gente se testa. É que nem uma pessoa que vai para a guerra. Uma pessoa que vai para a guerra nunca mais vai ser a mesma. Uma mulher, depois que ela tem um filho, nunca mais vai ser a mesma, porque ela passou por um teste de fogo. É tanta pressão, é tanto desafio, é tão diferente. A gente desde é chamada, o começo, né? Tudo. O instinto, a sensibilidade aflorada, essa coisa da preservação da cria, essa coisa de... Tem horas que a gente não está nem aí para o que os outros vão dizer, a gente está de pijama na metade do dia e só pensa em amamentar a criança. Então, tudo isso nos faz revisar nossos valores. Nasce uma nova mulher. Sem sombra de dúvidas. Sim. Eu duvido, eu não desconheço alguma mulher que não se sinta completamente diferente do que era depois que o filho nasceu. Aí que tá. Então, depois que nasce uma mãe, sempre que a gente nasce, renasce, se reconhece, a gente tem que fazer uma espécie de luto pelo nosso eu que se foi. E se a gente fica muito apegado ao passado, pode ficar doloroso. Por isso que a depressão pós-parto, ela tem um fundo, sim, eu entendo que há questões físicas, hormonais, mas a questão emocional é muito forte e energética é muito forte. Emocional por uma questão de que a mulher tem que aceitar o luto daquela que ela já não vai ser, e do que se foi, né? Daquela vidinha anterior, gostosinha, tá aqui com a barriguinha. Tudo sob controle. Muda tudo. Mas, além disso, energeticamente, é uma transformação muito grande, né? Então, lidar com aquilo, não é só com as mudanças físicas, né? Mas a transformação energética é muito grande, né? Essa coisa da simbiose com o neném, de ter alguém ligado à tua energia o tempo todo, esse novo ser que tem suas características. Então, aceitar essa incerteza com leveza, sem julgamento consigo mesma, sem expectativas de perfeição e aproveitar o momento para se conhecer, se reconhecer. Isso é um processo de reconhecimento, de crescimento espiritual, emocional. É a melhor coisa, porque com certeza vai ser uma grande aventura. É verdade. E existe algum trabalho que tu faça, alguma terapia para auxiliar, floral, que auxilie nesse processo? Sim, New Life Therapy é perfeito para isso, para esse momento, né? Principalmente tem um tratamento
que se chama Estar Aqui, que ele trabalha toda essa questão do renascimento e do aceitar toda essa mudança com leveza. O floral Alegria de Viver é um floral maravilhoso, Que me salvou. tu lembra? Tem várias mulheres assim que, nossa, rapidinho assim, estão lá em depressão pós-parto, naquela sensação de dor, de dificuldade de lidar com o sabe, novo, quando você né? falou, me identifiquei muito. Essa despedida do nosso eu antigo. Sim. Foi difícil eu entender que a Mariana, que tinha tudo sob controle, não existia mais. Agora era a Mariana, mãe da Martina, mas eu queria aquela Mariana ainda também, mesmo eu gostando da mãe da Martina. Sim. Então, esse processo, quem me ajudou foi você com os seus florais. De aceitar essa despedida da mocinha, principalmente quando é o primeiro filho. Mas olha, eu já vi isso acontecer em mães de segunda viagem, tá? Então não tem, porque cada filho é uma história. Lógico. E cada processo de trazer uma criança ao mundo, como eu disse, a gente é canal da força divina de dar à luz um ser. Então, ali é uma experiência espiritual profunda. É por isso que os homens, na história da humanidade, buscaram mais a espiritualidade, porque eles não têm essa oportunidade que a gente tem. Então, ali é uma experiência profunda de crescimento espiritual, de crescimento emocional. E é muito bacana, né? É maravilhoso. Não deixe de passar por isso, mas tenha à mão as ferramentas que podem ajudar a passar de forma leve, né? Tenha por perto uma terapeuta maravilhosa. Floralzinho, Alegria de Viver, que resolve Porque assim, tudo. por mais que tu estejas aqui em Florianópolis, tem o site, então tem a possibilidade de conhecer o teu trabalho em qualquer lugar do mundo, né? Eu atendo online para qualquer lugar do mundo, mas eu também tenho uma equipe de terapeutas formados por mim e pelo mundo. Os florais, eles chegam a todo o Brasil e alguns países mais limítrofes, então a gente pode ajudar muito. É só pedir ajuda que a gente está aí. Tá bom. Gratidão por todas essas informações. Gratidão e até por a me próxima. receber, querida.